dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um Culto Kids. Pegue a sua Bíblia, chame a sua família e vamos para mais uma história. Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história que está lá no livro de Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Vamos lá? Lá no livro de Mateus, a Bíblia nos conta que Jesus queria orar sozinho. Então ele mandou que os discípulos entrassem dentro do barco e fossem até o outro lado do lago de Genezaré. Lá pelas tantas foi anoitecendo e começou a vir um vento forte que fazia as ondas baterem contra o barco. E os discípulos começaram a ficar com muito medo e ficaram agitados. Então, quando já era de madrugada, Jesus resolveu ir até onde estavam os discípulos, até onde estava o barco. Chegando lá, os discípulos não enxergavam direito Jesus e sabe o que eles gritaram? É um fantasma! E tremeram de medo. Jesus disse, não tenham medo, sou eu, Jesus. E Pedro, sem demora, disse assim, se você é o Senhor mesmo, mande que eu ande em cima das águas até onde o Senhor está. E Jesus disse, venha, Pedro. Então, Pedro desceu do barco e foi andando sobre as águas até Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Pedro ficou preocupado com o vento muito forte que veio e começou a afundar. Sem demora, Jesus segurou a mão de Pedro e trouxe ele de volta para cima da água. E sabe o que Jesus disse? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha só que interessante. O que a gente aprende com essa história, pessoal? Pedro foi o único discípulo do barco que acreditou em Jesus. Foi por isso que ele andou por cima das águas. Mas o que aconteceu quando ele se distraiu? Tirou a atenção de Deus. Ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pouca fé, precisava acreditar mais em Jesus, não é mesmo? E é assim quando a gente está lá no culto na igreja e não presta atenção na palavra. A Bíblia nos fala, lá no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pensa quando você está lá na sua escola, na sala de aula, e a professora está ensinando uma matéria nova de matemática. E você fica conversando com o seu colega do lado. Você vai aprender o que a prof está ensinando? Acho que não, né? Ou vai ser um pouco mais difícil de entender depois. Assim é com a gente quando a gente está lá na igreja ou lá na célula e a gente não presta atenção em quem está falando sobre a palavra de Deus. Vocês acham certo isso? Ou a prof lá da escolinha ficar contando a história e você ficar conversando? Você não vai aprender. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ser alimentados pela palavra de Deus. Deus usa pessoas para falarem da sua palavra para que em nós seja gerada mais fé e nós tenhamos mais conhecimento para a gente poder falar lá fora para os nossos amigos de quem é Jesus de verdade. Falar sobre os seus milagres, conhecer as suas histórias. E lembre muito bem que para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ouvir da palavra de Deus, ler a palavra, a Bíblia, que é muito importante, como nós temos aprendido nos últimos cultos, não é mesmo? Então, vamos abrir os nossos ouvidos para quando alguém começa a falar sobre as maravilhas de que Jesus já fez aqui na Terra, combinado? Tchau, crianças! Até a próxima! Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor.
ver. Você acredita que Deus existe? Você consegue ver Ele? Mas não é porque você não consegue ver Ele que Deus não exista. Olha só, o ar. Nós precisamos do ar para respirar e nós não conseguimos ver o ar. Então, sem o ar, a gente morre, perde o fôlego. Então, assim como nós morremos sem o ar que Deus nos deu, nós também, sem Deus, a gente morre. A gente precisa de Deus. E eu vou dar um exemplo para você como nós podemos entender melhor. Então, eu vou dar esse exemplo usando o balão. Muito bem, o balão está cheio. Você consegue ver o ar? Você sabe que o ar está aqui dentro, mas você consegue ver esse ar? Então, é assim que nós somos quando a gente está sem Deus. Vazio, muitas vezes triste, sem nada para falar para as pessoas. Mas quando a gente está assim, cheinho, as pessoas conseguem ver Deus em mim, assim cheio. Então, você precisa se encher de Deus. Você precisa pedir para o Espírito Santo, que diz lá na sua palavra, que quando a gente aceita Ele, lembra da mulher samaritana? Ele disse que nós fluiria de dentro de nós rios de águas vivas e a gente seria como esse balão cheio. Todo mundo vê Deus aqui? Não, aqui. Deus existe. Se encha de Deus. Peça para que o Espírito Santo encha você de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você e encha através da sua palavra. Crianças, Deus existe. Um beijo para vocês e até a próxima. E aí, criançada, gostaram da história de hoje? Então lembre de ouvir a palavra para que o Espírito Santo possa encher você e você espalhar o amor de Jesus para todas as pessoas que você conhece. Agora nós vamos orar. Fechem os seus olhos e abaixem as suas cabeças. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada por este dia e por todas as coisas que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela tua palavra que nos faz aprender a cada dia o que é certo e o que é errado. Que nós possamos praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau, criança.